Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos a um episódio especial da Alegria de Viver. E é especial porque já não gravamos há muito tempo. Já não fazemos episódios destes há muito tempo. Por motivos... Que nos são alheios. Não são alheios, mas são motivos de força maior, não é? Não são alheios porque têm a ver connosco. Olha, a semana passada estávamos em Silves. Confirma-se. E pronto, e este é o episódio 99 dos episódios grandes da Alegria de Viver. Mas Quer isso dizer, está bem numerado? Tá. Aí está? Tá. Quer dizer que o próximo episódio grande é o 100. E nós estamos aí a planear umas coisas. Ui! Ui. Olha, mas se vocês quiserem sugerir convidados que gostavam de ver cá e que garantidamente não vêm, digam. O que é que tu gostavas que viesse cá? O Obama. Preferias o Obama ou o Elon Musk? Obama. Ou o Joe Rogan? Obama. Acho que o Joe Rogan dava-nos mais visualizações. Obama. Mas imagina o que é ter snipers aqui no topo do edifício da Achas rádio. que vinham snipers? Ai, vinham. Ele já não é presidente. Mas ainda tem snipers. Pois. Mas tem serviços secretos. Eles a vasculharem este edifício Mas todo. eu sinceramente não tinha nada para dizer ao Obama. Não tinhas? Não. O que é que eu lhe ia perguntar? Eu dizia, esperança o quê, pá? Olha, E acabava aí. Era um Só programa isso. dos pequenos. só isso. Era, esperança o quê, pá? E Obama, o que é que tu achas do Pedro Nuno Santos? Sim. Ser teu pai. Obama, já foste a buffet? Olha, falar de bufês com o Obama. Olha, e curti comer com ele ao buffet. Sabes que o Obama já comeu cão? Porque ele passou parte da infância na Indonésia e ele comeu cão. Como é que tu sabes isso? Porque ele diz isso na biografia dele. Tu leste a biografia dele? Li. Eish, e ele confessa isso? Confessa. Ele podia ter tirado isso fora. Mas ele, na altura em que escreveu aquilo, é o... Não achava que ia ser presidente. Pois, quer dizer, podia ter essa ambição, mas era a história dele com o pai dele e não sei o que. Ele também, nesse livro, confessa que consumia drogas. E drogas não apenas leves. Ui! Portanto, e mesmo assim tornou-se presidente. Ok. Mesmo com esses podres. Agora eles têm um presidente violador e não sei o quê. Portanto, também acho que isso, Que cena. não é? Yeah. O que é que queres falar hoje, Sérgio, no episódio 99? Este deve ser mesmo, tipo, podíamos tornar este o pior, deliberadamente o pior, não involuntariamente, como às vezes acontece. Deliberadamente o pior. Sim, porque as pessoas pensavam, ui, aquilo foi tão mau, o 100 só pode ser bom. Eu ia dizer que o pior era nós não falarmos, mas que podia ser o melhor para muita gente, Pois é. não é? Tipo, há pessoas que usam isto para adormecer. Ah? Eu vou presumir que sim, porque eu uso podcasts para adormecer. Usas? A sério? Sim. Já tenho muitos episódios a meio porque adormeci. Mas que depois de ouvir, não te incomoda dormir de fones? Incomoda. Depois, mais tarde, mas adormeço. Eu não consigo ouvir podcast para adormecer. Então o que é que fazes? Leio. Só. Só? Sim, leio e depois chega uma altura, estou com tanto sono, pôs o livro, viro-me para o lado e durmo. Ok. Eu ouço podcasts. E não lês na cama? De vez em quando, sim. Mas tento ler no telemóvel para não deixar a luz ligada. Para não incomodar. Então lês posts. Não, leio. Lês... Às vezes sim, Estou a ler livros. um post. Leio livros que parecem posts de Facebook. Ler um post para adormecer. É. Mas podemos falar de temas aborrecidos. Sim. Por exemplo, costumavas usar agrafadores quando eras pequenito? Usava. Sabes, quando precisava de agrafar alguma coisa, era o objeto a que eu recorria normalmente. Era um agrafador? Era um agrafador. Nunca tentei agrafar folhas com outro objeto que não fosse um agrafador. Já te picaste num agrafo? Já. Mas picaste a carregar o agrafador ou a abrir um agrafo já posto? A abrir um agrafo já posto. E havia uns Mas porquê? Tu tinhas a cena de, por exemplo, quando agrafavas,
às vezes não ficava no sítio certo e tu querias pôr no sítio certo. Sim. Como é que tu gostavas de pôr o agrafo? Era na diagonal ou a direito de acordo com o topo da folha? A direito. A direito, mas mais encostadinho, Sim. não é? Quadrante Sim. esquerda, Mas não folha tem superior, não encostadinho que ele depois que sai logo. rasgasse. Sim. Ou seja, tinha que ficar ali equidistante, não é? Tu usavas agrafadores como arma? Sim. Eu cheguei a fazer isso também. Sim. De mandar assim, apertá-los. Mas eu lembro-me de ver, deve ter sido em filmes, pessoal que agrafava cartazes na rua e eu cheguei a tentar agrafar folhas A4 na rua, não resulta. Agrafar onde? Uma árvore? Sim. Ou em postes. Estavas à procura de um cão desaparecido? Não, era pôr folhas, só queria era mesmo o ato de agrafar coisas e pelos vistos é agrafadores próprios de agrafar assim sem precisar da outra parte. Eu gostava de ter isso. É? E mas- clipes? Usaste Mas o que é que clipes? andavas a agrafar na rua? Tipo, Folhas- Vota ali está? Não, nada. Folhas brancas, do género. folhas Experimentar. brancas. Arranjei uma folha de caderno, quero experimentar é agrafar na... Deve ser, sei lá, perdi a minha borracha. Coisas assim. Sim. Perdi uma folha branca. Alguém viu? Sim. Pá, pois. Sim. Usavas clipes. Usava. Qual é que era o teu utensílio dos tojos mais usado? Era caneta. Caneta. Mais do que lápis de carvão? Sim. Alguma vez percebeste para que é que serve o lápis número 2 e o número 3? O número 2 é o normal, é o standard. O 3 é assim mais mole. Mole? O quê? Tem a ponta mole? Sim, é ponta mais mole. Fica-te mais esborratado, mais, assim, um efeito mais escuro. Agora, mas que nós estamos a fazer uma cena para a Staples, é? Ai, não sabias? Tipo, a borracha é que era o caos. Porque as minhas borrachas estavam sempre todas porcas. E desenhadas e não sei o quê. Ah, acontecia-te isso. Ficaste Sim. com o interior dos tojos todo borrado Sim, e a borracha branca ficar negra. sim. E depois fazias aquela coisa que era andar nas paredes a tornar a borracha branca. Ou numa A carteira ressuscitar a borracha. a ressuscitar a borracha. Não. Nunca fizeste isso? Depois apagava e ficava tudo porco quando eu apagava. Eu era e depois acontecia-me muito as minhas folhas ficarem todas sujas porque eu ter as mãos sujas e pronto. E ficava. Eu não era muito organizado em termos de material escolar. Pois. A mim o que mais me chateava era ter de usar aquela régua grande dentro da mochila. Andar lá toda. Não era muito cómodo. Tu era régua de 50 centímetros. Tu já Sim. alguma vez... Tu tiveste aquelas réguas que se diziam que se dobrava Não. e que não partiam. Não. Mas lembras-te dessas? Não. Porque as réguas tinham aquela particularidade que é que partiam-se todas. Sim. Mas havia uma que dizia que não partia. Que acho que era da Molin. Tu dizias Molin ou Molin? Molinho. Molin. Mas a marca é francesa. Molin. Jesus, este episódio está tão chato. Ok. Espera aí, Mas vou mas... animar aqui. Pera, Sérgio. Sim. Deixa-me contar-te. Essas réguas, efetivamente, não partiam, mas quando dobravas e voltavas a tentá-las pôr direitas, elas depois ficavam tipo um telhado de cera. Ou seja, não partia, mas amalgava. Era isso. Ficavam inutilizadas para sempre. Pá, não sei se alguém alguma vez... Opa, olha, sinceramente, palmas para ti. Obrigado. Eu acho que se fala pouco de material escolar em podcast. Fala assim. Olha, e tu tiveste aquela borracha de apagar lápis e apagar caneta? Tinha. Que era o apagar a caneta era rasgar o papel. Sim, não era? apagar caneta era destruir uma folha. Sim, apaga a caneta, mas ficas com um buraco no papel. E alguma vez foste acusado de ser menos homem por usar corretor? Não, isso era uma cena. Porquê? Por causa do semen? Não. Do género, eu uso corretor. Não. Nunca te amaricaram por causa disso? Não, mas havia que era desesperante, era o corretor. Demorava muito tempo a secar, A e secar. tu metias lá os dedos para aquilo secar mais Sim, rápido e sim. ficava... Ficava cheio de impressões digitais. Sim, ficava bem pior do que se não usasses corretor. É não verdade, é verdade. Se tu estavas com pressa para aquilo ficar direitinho... Porque os aquilo corretores secava. antigamente eram aqueles que tinham a esferazinha lá dentro, Sim. não é? Para cair um Era bocado de tinta branca. Sim. Depois apareceram aqueles da fitinha. Esses são fixe. Eu não gosto muito desses, eu gosto mais da tinta branca. Gostas? Porque esses só podes apagar coisas em linha reta. Não podes andar lá... Então tens de fazer tipo uma espécie de prisão de corretor. Pois. Agora, eu não usava corretor,
porque na minha escola estabeleceu-se que quem usava corretor era menos homem. A sério? Sim, corretor era para as meninas. O que era para o homem? Era deixar estar como está? Não é caneta preta. Não sei. Riscar? Riscar. Riscar é de homem. Riscar é de homem. Ai, olha-me este maricas a pagar com corretor. Sim. Já vês o que é essa mentalidade de passar para o Microsoft Office? E depois no Word, eu não apago. Eu não apagar apago. é para... Sim, sim. Eu Eu rasuro. Existe a possibilidade de rasurar. Existe, sim. Podes rasurar, então. Podes, mas não é muito... Se podes apagar, porque é que não apagas? Pois, aí ninguém vê. Sim. Mas era de menina, era? O corretor? Era uma cena de menina. O que é que era mais de menina na tua escola? Usar Pronto. saia. Tá bem, mas... Não sei, usar... Mas quando Há aquelas- muitas cores, usares aquelas muitas bolsas- cores. Usar muitas cores quando estás a fazer apontamentos. E eu curtia usar muitas cores. E aquelas bolsas que, Fanny packs? assim, de usar à cintura, isso houve uma altura que era moda, mas passou muito rápido e tornou-se, tipo, era a coisa mais horrível que podias andar. Era aquilo. Agora é gonada que anda, não é? Agora voltou. Voltou. Mas os gunas são fashion coisas. São trenders. Trenders. Fazem Porque coisas tendências. começam por gunas. Eu penso, os gunas andam todos assim. Mais tarde vês os betos assim. Achas que vais ver betos com aquelas bolsinhas? Vais ver. Achas que vais nos ver festivais. betos de Mas, meias exemplo, por cima os das calças gunas- para treino? Por exemplo, os gunas andarem de fato de treino. Ah, pois. O fato de treino agora Yeah. é fixe. Yeah. Ok. Portanto, uma pessoa desvaloriza o facto, diz que... Então usar o boné só no cucuruto também vai ser fixe? Já não há gunas assim. Já não vejo Já não isso. se fabricam desses? Não. Ok. Pá, eu perto da minha casa tenho um... Eu não lhe vou chamar Guna, porque o senhor deve ser mais velho que eu. Sim. Não, és Guna até que idade? Pode haver Gunas de 50 anos? Não, acho que Ou não. Não, pois não. Aí já são bêbados só. Já. Pois, mas é um senhor que deve ser mais velho que eu, mas mantém esse estilo. Não é o estilo de Guna, é tipo, nota-se que gosta dos outfits dele. Sim. E ontem estava calor, ele estava com uns calçõezinhos assim mesmo curtinhos, a passear o seu cão. Pá, mas é com estilo de Guna, acho engraçado. Ok. Que ele manter essa Yeah. estética Ok. até mais tarde. Olha, Sérgio, eu pedi aqui temas Sim. e um dos temas que pediram, foi logo o primeiro, pediram para tu contares a história de não gostar de chocolate. Outra vez. Não vou contar essa história. Eu já contei essa história várias vezes, não já? Já te acusaram disso? Sim. É assim, eu não gosto de chocolate porque quando era pequenino eu estava a comer chocolate e estava a gostar muito e disseram-me que de repente vieram ter comigo e disseram, olha, nem imaginas o que é que aconteceu, as torres gêmeas caíram. E eu fiquei num estado tal que passei sempre a associar chocolate a uma das maiores tragédias que a humanidade já passou. Foi? Foi. Ok. E foi aí que eu abandonei o chocolate. Abandonei, depois comecei a gostar. Depois, à medida que a tragédia foi esmorecendo, mas aquele luto imediato, o que as torres gêmeas caíram, os meus edifícios preferidos de Nova Iorque caíram. Pois. Eu não pode ser. É muito Cuspi, curioso isso. vomitei o chocolate e foi o que aconteceu. Eu durante muito tempo também não comi gomas porque houve 2 vezes que comi em pequenino e houve uma vez e nesse dia morreu o meu avô E foi porque tu tens comido gomas. e houve outra Não, vez... foi. Estou a dizer, deves-te sentir culpado Claro. por isso. Outra vez foi a minha avó. Mataste-os, então, com as E gomas. então decidi, vou despachar isto, comi mais 2, morreram os outros e agora posso comer gomas à vontade. Só funciona para avós? A não ser que tenha morrido o avô de alguém. Isso é tipo... Mas aí já não são meus. Morreu, em princípio. Yeah. É uma cena interessante, se uma pessoa pensar nisso. Sempre que alguém come gomas, há uma probabilidade muito alta de alguns no mundo estar alguém a morrer. Pois. Se uma pessoa pensar nisto... E sabes que a goma é tipo o bater de asas de uma borboleta. É. Começa isso e acaba
num tsunami. Onde? Ou na crise do subprime. No Japão? Sim. Se começar aqui, é na Nova Zelândia, aposto. Pois, e há lá muitos terremotos. É. E no Japão também. Pois, não há coincidências. Não há... Porque aquele, se calhar... Sempre aqui... que comem um pastel de bacalhau com queijo da Serra, em Lisboa, está um japonês a morrer. Aqui há poucos terremotos. Se calhar é porque eles não comem gomas no Japão. É disso. Eles são mais saudáveis. E o bater das asas deles, a nós dá-nos saúde. Diz aí a pessoa um engraçadinho que me pediu para contar. Foi uma engraçadinha. Ok? Foi uma senhora, Kátia. Cá, Nós este fim de semana, podemos contar coisas que pessoas falaram connosco ou não? depende. Não foi coisas de que nos vieram confessar, do género, ai, Ai, matei matei o meu irmão. Se Ele não é- me deixava ver o meu canal e eu matei-o. Não foi dessas. Que acontece todos os dias. Acontece. As pessoas vêm confessar crimes junto de nós. Não, e nós- mas podemos contar coisas de amigos deste programa, ou não? Depende. Coisas fixe. Não sei o que é que vais contar. Contar coisas de animais. Ah, ok. Acho que sim. É? Sim. Pronto. Tivemos com uma pessoa que conhecemos... Mas não é muito fixe essa história que tu vais contar. Porquê? Matar animais? Eutanasiar animais é fixe? Pronto, então não vou contar. Ok. Não, é fixe, é curioso, mas não é engraçado. Então não vou contar. Ok. Agora amoei. Então queres outra? Sim. Houve aqui um senhor que mandou uma mensagem que diz: chocolate da Coreia do Norte versus chocolate do Dubai versus chocolate Regina e estupidez associada. Ponto 1. Chocolate de Coreia do Norte, o que é isso? Não há. Pá, isto está a ser muito traumático para mim. Porquê? Por causa do meu trauma com chocolate. Pois, é chocolate. Eu associo chocolate à barbárie. E olha, e o que é que aconteceu no Lidl há pouco tempo? Também A aconteceu barbárie. isso. Sim. Pá, eu chocolate da Coreia do Norte não conheço. E o chocolate Regina? Conheço. Conhece o chocolate Regina, mas é o conhecido? Conheço. Sim, é uma marca. de Uma chocolate. marca, ok. E vais lá fazer o furinho, dão-te uma cor e oferecem-te um chocolate. Ah, Já sim. fazias isso Sim. na tua infância? Eu não fazia porque eu não gostava de chocolate. Mas ainda não tinham caído as torres gêmeas. Ah, pois. Tens aí uma falha no Até teu... quando iram as Torres Gêmeas eu já não era assim tão criança. Antes foi o Muro de Berlim. Quando caíram as Foi Torres- quando caiu o Muro de Berlim que... Eu tinha 15 anos quando caíram as Torres Gêmeas, portanto não faz sentido a história É. que eu contei. Mas, sim, o chocolate do Dubai, eu quero provar isso. Queres provar isso? Está na minha bucket list isso. Eu quero provar quando deixar de ser moda. Para não parecer que vou na moda. Sim, sim. Não, não é por causa disso. É um dia que eu vejo à venda e tiver um preço acessível, eu não preciso andar à porrada com pessoas, eu sou capaz de comprar um chocolate desses. Também eu. Sim, não vou dizer Eu fiquei que curioso estou para acima provar disso. aquela mistela verde. Sim, Eu curto pistache. Curto gelado de pistache? sim. Também gosto. E gosto de pistacho sem ser gelado também. Sim. Gosto de pistacho. Mesmo pistache. Pistacho. sim. Pistache. Que é uma pessoa, aquela cena das cascas. Sim. Eu tenho um familiar que diz pitacho. Porquê? Pitacho. Vou comer um pitacho. De propósito. De propósito, não sabe dizer. É o traço de personalidade dele. É. Gosto muito de pitacho. Tu gostas de pitacho? Eu gosto de pitacho. Gosto. Ok. Tem aqui um amigo do programa que já esteve cá que diz assim, para nós comentarmos: gente que diz viva ao invés de santinho. Há espirros que são demasiado fraquinhos para viva. O que é que tu dizes quando vês alguém a espirrar? Eu digo santinho. Dizes santinho? Não dizes saúde. Não, digo santinho. Santinho. Sim. Mas isso, pá, sabes que vivemos num estado laico. E se calhar tu estás a ofender alguém. Imagina que essa pessoa é protestante, não acredita em santos. Mas porquê é que se diz santinho? Hum? Diz santinho porquê? Não sei, temos de perguntar ao Marco Neves. Ele deve saber a origem disso, caralho. Deve saber. Eu acho que é porque o espirro era um sinal de possessão demoníaca. Ah, E então... santinho. sim, passou-te um espírito pelo corpo. Ele... E tu, santinho. Sim, quando passa um fantasma, traz alergias. É Sim, isso? Sim. E... pá, Será que a renite é um fantasma que vive no nosso nariz? não sei. Mas agora que falas disso, eu não sei se já contei aqui essa história. Provavelmente já contei. Eu repito muito. Mas eu tive um avô que teve 2 anos possuído por um demónio. Que teve 2 anos a espirrar? Espirrava também e vomitava. Era tipo exorcista, mas durante 2 anos. Teve possuído por um demónio. A sério? A falar latim. Ah, ok. Porque era um demónio que era professor de latim, 12º ano.
Aí 12º ano, ainda por cima, específico. Pois, não se percebeu nada daquilo Não era que dizia. ninguém dessa altura que falava latim. Não, era um professor de latim. Ok. E possuiu o meu avô. E eu estava uma vez, eu fui visitar o meu avô, porque apesar de tudo, apesar de estar possuído, era o meu avô que estava lá por trás do espírito. Eu ia lá visitá-lo e estava a comer chocolate. E ele vomitou para cima de mim. E eu deixei, por causa da possessão demoníaca, porque o professor de latim também bebia muito e vomitava. E acabei por ficar enojado com o chocolate e deixei de gostar de chocolate nessa altura. Ok. Uma pergunta, que é, quando se invoca espíritos antigos, porquê é que não invoca um pessoal de latim antigo que falava mesmo latim para sabermos como é que se falava latim? É que ninguém sabe como é que se falava latim, sabias? Não? Não se sabe a intuação que davam. As pessoas sabem as palavras. Eu sei. Ai, Então, eu não tive um avô que teve possuído Mas por professor de latim. possuído por um professor de latim, não foi alguém que viveu na época. Não. Ele falava latim, mas não era com a intuação certa dos romanos, por Ele exemplo. assim, eu chegava lá ao quarto do meu avô e ele assim, sabes o que é que quer dizer e pluribus unum? E eu já nem me lembro o que é que quer dizer. Sabes o que é que é? Esqueci. Cavcanan? Ele, dura lex sed lex. Esse eu sei, porque andei na praxe. Claro. Lembras disso, dura praxis sed praxis? Não, Não te lembras disso? não, Não sabes o que é que quer dizer dura praxis sed praxis? não. É, a praxe é dura, mas é praxe. Ok, fixe. Ok. Eu ia em vantagem porque tinha tido um avô que foi possuído por um professor de latim. Ok. E o professor de latim nem estava morto. Uma pessoa quando Ele é... continuava a dar aulas. Imagina que é uma pessoa que quando é possuída por alguém que não tem um braço, fica com um braço inutilizado, cai-lhe um braço. Eu se não tivesse um braço, se fosse um espírito sem braço e tivesse de possuir alguém, era alguém com braços. Era alguém com braço. Para saber, Mas não é? ficava com esse braço inutilizado, porque a personalidade passavas a ser tu. Mas acho que consegues, ganhas o controle sobre o braço mesmo. É? Sim. Epá, Porque as mas como é que tu pessoas- ganhas o controle sobre uma coisa que não sabes que tens controle? Quando não utilizas tanto Mas as tempo pessoas uma já coisa ouviste que não falar tens... da dor fantasma. Já. Pronto, é isso. É uma dor que os fantasmas... Porque as pessoas que não têm um braço têm o espírito do braço. Sim, que eu lhes sei, falta. eu Ou sei. seja, se forem espíritos, se forem possuir alguém com um braço, o espírito do braço já está lá para possuir o braço da pessoa que eles estão a possuir. E eu sei porque o professor de latim não tinha o dedo do meio. Ele estava sempre a fazer sinais. Sim. E eu, fogo, devolve-me o avô, por favor, não faças isso. Ima- Eu quero ima- voltar a gostar de chocolate. Imagina que a pior coisa que podias fazer numa sociedade era fazeres o dedo do meio a alguém E é. e eles criavam uma guilhotina de dedos do meio. No Dubai acho que é assim. É? Se fizeres isso no trânsito. No trânsito, Por isso é que eles são muito educados lá. ninguém tem o dedo do meio. Pois. Não, e porque se fizerem, cortam-lhes. Cortam. Não sei se viste no outro dia um clipe de uma senhora que estava no Dubai e deixou joias em cima de um carro onde passa muita gente e ninguém lhe roubou as joias. Fogo. E ela disse: "Fogo, então o Dubai é mesmo seguro." Esqueceu-se de mencionar que se forem apanhados a roubar ficou sem mão, não é? Claro. E à partida, um gajo vê joias assim perdidas na rua, não vai, olha, são minhas. Não. E então é o que se passa lá com o dedo do meio. Eles são bem educados porque sabem que se fizerem isso. Guilhotinam-nos o dedo do meio, é isso? Ou então Ah. guilhotinam todos os dedos menos o do meio. Para ficar só com o dedo do meio Sabes o que é que é? eternizado? Ora, imagina que tu és um mafioso. Mas eu se morresse, eu queria que me embalsamassem com o dedo do meio no ar. Era? Sim, ou mesmo com as mãos cruzadas, mas só com dedos no meio. Sim, isso é fixe. Ah, Mas imagina que és um chefe, um mafioso. Sim. E um gajo deve-te dinheiro, deve-te 50 euros. Tu apostas. E perdeu essa aposta e Yeah. tu tens de ir lá ensinar-lhe uma lição. sim. Porque já não é a primeira vez que ele deve dinheiro. Já te devia 5 de outra. E está sempre. E tu tens de dar uma lição que é também para os outros teus clientes verem. Atenção que ele é mau. Sim, cuidado que pode-te acontecer o mesmo. Uma coisa que podes fazer é cortar os dedos todos menos o do meio. Sim. E ele aí nunca mais te vai roubar dinheiro. Sabes o que é que eu fazia? Não lhes cortava os dedos todos, mas deixava-os das pontas. Porquê? Que é para as pessoas dizer, achas que é fixe fazer o que fizeste? E eles ficavam para sempre assim. O hang loose. Hang loose. Sim, Ficavam sempre só com o mindinho sim. e o polegar.
Os brasileiros tiram muito fotografias a fazer isso. Fazer isto? Sim, o É? hang loose. Sim, Ah. não sei porquê. Ok. Porque, qual é a cena de... vais tirar uma fotografia, tens de fazer uma coisa com as mãos. Epá, eu vi... É o V, não é? Vitória, é o hang loose, é o fixe. o fixe. As pessoas não tiram para tirar... os dois dedos agora, Sim, os que dois é... dedos. os dois dedos, Sim. já. V de Yeah. Vitória, mas se for assim para os ingleses, sabes que é a É geneira. asneira, sim. Yeah. Sabes porquê? Hã? Porquê que é asneira isto? Porquê? Porque a Rainha Vitória Ah, não gostava que fizessem isso com os dedos à frente dela. ah, Porque ela dizia, não, ninguém é digno de fazer ver com os dedos. ok, A partir de agora isto é um insulto. Não era, ok. mas foi. Mas, tipo, é isso, é o V, é o fixe. Não Não podes simplesmente estar... Olha, eu gosto de tirar fotos assim. Mas nos bolsos... Ah, Eu sim. O que é que eu fiz? Eu sou inocente. Era eu fazer isto para a câmera. Eu sou Ok. inocente. As mãos assim para o lado. É um gesto fixe, não é? É? Sempre que alguém está a bordo, se fizeres isto... É, sim. Pronto, está respondido este tema. O dizer viva num espirro. Ai, Viva! Ou viva a cumprimentar, também há quem faça isso. Viva! Tudo Viva. bom? Viva. É mesmo uma coisa de... É vivaço. É de... Viva. E uma Viva. pessoa fica... Eu não estava morto. Yeah. que Nunca estás digam a isso num dizer isso? funeral, não é? Sim. Porquê é que me estás a dizer isso? Eu estava vivo já. E não é por tu me ordenares que viva que eu vou passar... Yeah. E é assim que se criam discussões de família. Foi por causa disso que eu deixei de falar com o meu tio e fiquei tão chateado que eu estava a comer chocolate na altura. Ele disse-me isto e eu fiquei tão mal disposto Associaste que eu isso? associei o chocolate ao facto de ter perdido. E eu gostava muito dele. Ainda hoje não falamos. Ok. Mas ele ousou dizer isso e eu deixei de gostar de chocolate por causa disso, na altura. Ok. Sérgio Duarte. Pão de ló. Cortar com faca ou mão? Este nota-se que não percebe. Mão. Espera. Ele se calhar está a associar pão de ló que não é o daqui. Como é que ele se chama? Queres que eu diga o nome? Sim. Então, ó, o amigo de há pouco foi o Miguel Faria, que já que esteve já cá, que esteve, o do sim. Viva. Sim. A Cátia é que perguntou para tu falares da história de não gostar de Sim, já chocolate. tinhas dito, sim. Eu estou a dizer o nome desse e eu quero dirigir-me a ele. Mega Ralfa. Mega Ralph? Mega Ralfa. Mega Ralfa. Pera. Não, desculpa. Megalfa. O Megalfa. O Megalfa. Omega... Ah, é Omega Alfa. Fosca. Omega Alfa é grande nome. Por acaso é. Por acaso. Quase que acertava no nome. Pronto, Omega. Omega Alfa. Tu tens uma filha prestes a nascer, já falaste disso aqui. Sim. Omega é grande nome, É. não é? Omega. É, mas não vai ser Ômega. Omega. Omega Alfa. É Omega ou Ômega? Ômega. Omega Alfa. Mas é que é Omega Alfa. Omega Alfa. Omega Alfa. Não, Ômega. Ômega. Omega Alfa. Omega Rafa. Ômega ainda vai ser daqueles nomes. que Anda, não mas está na pão de moda. ló. Se for pão... Tu sentes que sempre que comes pão de ló que não é de ovar, estás a trair as tuas raízes? Não. Sempre que vês um pão de ló da Arouca ou de outro sítio qualquer em cima da mesa e alguém te oferece uma fatia, tu aquela trinca uma traição à tua cidade? Não. Mas também nunca ninguém me ofereceu isso. Nunca comeste pão de ló fora de Ovar? Ou melhor, já comeste pão de ló em Ovar sem ser de Ovar? Já. Não. Ah! Nunca comi. Mas não me considero uma traição. Ok. Eu e o pão de ló de Ovar temos uma relação aberta. Tem? Faço poliamor de pães de ló. Tu tens pão li amor. Sim. O pão de ló pode andar com os pães de ló que quiser e eu também posso andar com os pães de ló que me apetecer. Percebes? Ok. Se temos uma relação aberta, não temos ciúmes. Pão de ló li amor. Às vezes vamos orgias juntos, eu e o pão de ló de Ovar. E o pão de ló de Ovar que é muito úmido. E o pão de ló de Ovar também não tem uma relação exclusiva comigo, é comido por muita gente. Ah, pois é. Eu não sou a única pessoa que o come. Há muita gente que gosta de o comer. Então na Páscoa... Sim. Ui. Aquilo, pá, se eu tivesse ciúmes dele, eu acho que, aliás, eu digo-lhe assim, e ele às vezes pergunta-me, olha, tu ficas ciumento quando eu sou comido por outras pessoas? Eu digo, não. Eu também como outras coisas, eu tenho outros bolos que como, para além de ti. Quando o pão de ló está assim molhadinho, chama-se pito, não é? Ah, é assim que eu gosto de o deixar. Ok. Então, pão de ló, cortar, se for daquele seco, é pá, cortar com faca, não somos animais.
Sim, e mesmo molhado, também lá com a mão, que é a jabarde. Não, É que esse deves não dá, comer com a esse não mão. dá, esse não dá mesmo. E esse nem dá com faca, muitas vezes. Tem É de ir lá com a colher. Sim, é uma colher. Eu gosto de raspar a folhinha do pão de ló, gostas? Eu não gosto, fico com a mão toda peganhenta. Não, raspar com a colher, ó burro. Não. Não gostas de tirar lá aquele que está mais umidozinho, colado? Não, eu gosto de ir lá dar uma trinca, chafurdar tipo gamela e ir-me embora. Deixar o papel todo molhado para os outros. Ok. E foi assim que eu deixei de gostar de chocolate. O Hugo Pinheiro pede para darmos dicas de como ouvir alguém dizer ele, e está-se a referir ao Trump, sabe o que está a fazer e conseguir permanecer sereno. Dizer ele sabe o que está a fazer? Não, alguém se vira para ele e diz assim, o Trump sabe o que está a fazer. E como é que se mantém uma cara séria? Tem de espirrar. Ai. Diz, Sérgio. Eu acho que é fácil manter... Espirrei. Santinho. Obrigado. Gesundheit. Eu sei manter cara séria, é fácil. Não, permanecer sereno. Sereno. Sem revirar os olhos. É muito importante. Estabelecer, olhar-se ao espelho e colocar vários TikToks, e pode ser só aleatórios. Sim. Eventualmente vai encontrar alguém a dizer coisas deste género. Eu vou dizer o que é que faço, e já encontrei pessoas que fazem isso. Inclusivamente pessoas próximas que dizem esse tipo de coisas. E o que eu faço é, eu penso dentro da minha cabeça, o que é que eu vou ganhar Não. com esta conversa? Sim. Se continuando esta conversa, vai haver bom ambiente? Não vai. Sim. Vou mudar a forma de pensar dele? Não vou. O mundo vai tornar-se mais próximo de um lugar agradável? Se eu o convencer, também não vai. Não vai. Então é ignorar e seguir em frente. Acenar e sorrir. É ouvir e dizer, sim. Mas sabes que eu vi esta semana um vídeo do Varoufakis, o Yanis Varoufakis, o economista e antigo ministro das Finanças grego, alguém que eu até aprecio, a explicar esta questão das tarifas, e ele a falar daquilo de uma forma racional e a falar desta situação como o fim de Bretton Woods e de Nixon, não sei o quê. E eu pensar, bom esforço. Tentares intelectualizar. Sim, senhor, mas ele a dizer basicamente que o Trump sabia o que estava a fazer, mas pela negativa. E ele dizer, sim, senhor, mas esquece de um pormenor importante, é que ele é um burro. E acho que ignorares tudo isso desta discussão, para mim é o fator fundamental. Mas não vale a pena. Ou gozar. Uma forma interessante também de lidar com isso é gozar. Imagina, tens alguém que te diz que... Vais ter de gramar com a pessoa, sobretudo se for daquelas pessoas que passaram já muito tempo na internet e que estão a repetir em loop as coisas que ouviram em 30 segundos. É complicado porque vai sentir picada. Gozares com isso... Mas gozar sem... Levares ao exagero. O Trump sabe o que está... Então não sabe, fogo. Ele é o gajo mais fixe que existe. Eu gostava de partilhar um pão de ló com o Trump. Sim, aliás, eu até te digo mais. Eu gostava de ver uma pessoa que me conseguisse apontar um ponto em que o Trump já disse uma coisa burra, que já fez uma coisa estúpida ou já cometeu um crime. Uma pessoa, e ninguém me vai conseguir encontrar nada disso. É assim, ele tudo que ele faz, eu nem sequer consigo comentar, porque é provavelmente a manobra mais genial do ponto de vista do xadrez quadridimensional que existe. Portanto, nem vale a pena. Nós, eu e tu, somos peixe no meio disto. Sim, sim. Aliás, Trump está a ressignificar a palavra geopolítica. Ok? Neste momento é geoecolítica. E só ele é que sabe, man. Só ele é que sabe. Então, eu acho, aliás, até acho que ele, 125% de tarifas, não, devia 300%. Sim. 300%. Íamos ver, no imediato pode não correr bem, mas a longo prazo vai correr sempre bem. Uma caixa com 40 Salazares da China devia valer 3.000 euros. Sim. Devia ser essa a proporção. Ora bem, está aqui Andrómeda Doom a pedir para nós comentarmos dry humping. Explica às pessoas o que é isso, Sérgio. Eu vou dizer aquilo que eu acho que é.
Mas eu não sou... Eu já tenho uma certa idade. Eu não sei o que é que os jovens andam aí a fazer. Aham. Mas dry humping é tipo... O que os cães fazem quando estão mais... É? É isso? Quando estão... Eu Em digo- pernas de pessoas. Ah, é isso? Ok. Mas é assim, era um bocado o que eu ia dizer, que é tipo um casal ter relações sexuais, mas com os dois vestidos. Sim, Só esfregar isso. sim, não é? com Não é? tarifas aplicadas, com tarifas que são, imaginem, se fossem aplicadas tarifas ao ato sexual, eram tipo as calças de ganga, Sim, que é não tipo- podiam ser retiradas. Estive ali a esfregar um no outro. Sim. Portanto, eu diria, só a minha opinião sobre o dry humping é melhor que nada. Ok. Portanto, Sim. não vou criticar. Uhum. É o que é. Não é? Ok. E é seguro, em princípio. Ninguém engravida assim, não é? Pá, pois. Em princípio, Mas qual é o tipo de tecido melhor para dry humping para ti? linho. Não, linho nem conta como dry humping, porque chega a uma altura que vai moldar-se, não é? O melhor é cabedal. Aí é. Ali a esfregar, Cabedal és capaz de ficar com uma queimadura de 2º grau nas pernas. Nas pernas e não só. E é capaz de partir Sim, com sim. a fricção, Sim, parte, é não capaz. Sim. Opa, boa pergunta. Bons tempos, bons tempos. Há um tempo para tudo. Não há. É. Depois tem aqui a Mariana E Vila. digo-te já, o dry humping é a Ai, melhor, mantemos forma, o tema, é a mantemos o melhor tema. forma de relacionamento sexual se for para ter em público antes isso do que o humping, o wet humping, não é? Em público é O mais swamp educado. humping. Sim. Não, é preferível, sim. Mesmo em transportes públicos. Eu aconselho mais esse. A Mariana Vilas pede, eu não sei se isto é... Isto são vários temas. Cantigas, imitação do Salazar pelo Bruno e do Monstro das Bolachas pelo Sérgio. Pois, tu é uma pessoa que teve no espetáculo, um Salazar em cada esquina. Sim. Tu tornaste especialista na imitação do... Na imitação, na Ora, caricatura... responde aí, como Salazar, o que é que tu achas de dry humping? Olha, da minha experiência, gostaria de ter experimentado. O único dry humping que eu fiz foi só com a minha mão sobre uma calça de sarja. Pois, dry masturbation ainda é mais deprimente. Mas tu tens uma imitação de monstros bolachas? Eu fiz isso no episódio, alguns. Fizeste isso alguns. É só isto, não é? É comer bolachas e a borrar tudo, não é? Sim. Que era um monstro debaixo da cama. Foi a Era. propósito de quê? De ser o monstro das bolachas debaixo da cama. Que aspirava tudo. Foi no Jovem que Foi, fizemos isso, não foi? Foi. Já não me lembro. Foi neste que fizemos 1 milhão de temas. Foi. Ok. E as cantigas? Deve ser o quê? Para nós cantarmos, é? Que cantigas de quê? Não sei. Diz aqui. Cantigas, imitação de Salazar pelo Bruno e Monstro das Bolachas pelo Sérgio. Pois não sei. Queres cantar um bocadinho, Sérgio? O quê? Podíamos começar uma nova tendência. Nós já há uns tempos... Foi no Alegria de Viver. Começou a cena do... Todas as músicas com o ritmo de Jardins Proibidos. Foi. Podíamos fazer com outra... Podíamos fazer com o dos Alemar. Deixa-me... Olhar, deixa-me perguntar se gostas de mim nas noites que eu passo sem ti. Sempre que te vejo, fico... Mas vamos tentar outra letra aqui, neste ritmo. Os Jardins Proibidos. Epá, eu não sei a letra dos Jardins Proibidos. Quando amanhece... Ixi, não consigo. Eia. Não consigo, agora esquece. Não dá. Diz-me outra letra, outra música muito conhecida, meu. O Homem do Leme. Como é que começa o Homem do Leme? Só sabes o refrão. Vontade de ir, nasce do fundo do céu. Ai, é difícil. Tenho o meu cérebro já todo difícil, trocado. yeah. Não consigo. Fosca-se. E uma... Não. Pff,
E mesmo o hino de Portugal já tem dificuldade a cantar sem ser com o ritmo dos Jardins Proibidos. Ah, pois. Mas é... Deixa-me olhar... Deixa-me... Opa, estávamos aqui a falar de temas de dry humping e coisa. único... Opa, esta semana estava um gajo à porta da Universidade de Fernando Pessoa, na estrada que dá para essa universidade, a uma hora em que passam montes de estudantes. Estava um gajo, o carro encostado, e a masturbar-se lá dentro. Isso a gente a passar e a ver. Tu viste isso? Eu não. Ai, viste uma notícia? Contaram-me. Contaram-te? Sim. O quê? No café? Não, contaram-me pessoalmente que isto estava a acontecer. Ok. Quem era? Quem é que me contou? Sim. Foi a minha namorada. Ah, Quem é que se mas ela viu isso? viu. Viu o senhor a fazer isso? Viu. Um senhor, um rapaz, assim, novo, de estudante. Tipo. Ok. E eu pensei, olha, a primeira coisa que eu disse é, foste pedir o passaporte? Que é, eu quero saber se é um imigrante ou não. Que é para saber se fico indignado com isto ou não. Sim. Mas, Ou é para saber se é só um maluquinho. sim, o que é que passa por um gajo que faz isto? Meu? Epá, não sei. É assim uma cena mesmo macabra. O que é que chega, não é? Como é que tu chegas ao ponto de dizer, epá, eu só consigo se for assim? Pois. Porque Porque a cena não é o prazer dele, é ele importunar, saber que está a importunar pessoas. sim. Não é? Será? Achas que não? Ou é a cena da observação que o estimula do género? Ah, eles saberem que eu estou a fazer isto. Ou seja, ele saber que está a importunar, que há pessoas que, não estão, que o estão Sim. a ver a fazer aquilo, não é? Sim. E a partir dele sabe que a reação não é negativa porque havia gente a insultá-lo e tudo. Epá, sim. Tu sabes que a primeira vez que eu tomei conhecimento da existência disso foi uma vez que fui ao continente, E de foi Matosinhos. Pois, te contaste-me essa história e eu fiquei tão enojado e deixei de gostar de chocolate. Pronto. E quando pá, era mesmo garoto, eu devia andar na escola primária. E então, quando estava, passou-se a ponte da Rábida e aí é uma espécie de variante autoestrada. E quando acaba a ponte da Rábida, estava um senhor virado para a autoestrada a executar essa técnica. E eu achei aquilo bizarro, mas perguntei ao meu pai e à minha mãe, que iam à frente, o que é que o senhor estava a fazer? E o meu pai, muito calmo, disse, estava a tocar ao bicho. Só disse isto. E acabou a história aí. Educação sexual. Foi a minha educação e eu fiquei com outras perguntas, mas associei, pronto, não sei. Mas tu achas que que era carros, que era a cena dele? Pá, se calhar a Se cena calhar era um tipo pessoas Mercedes. Ele estava, ele assim, eu curto muito Mercedes. Yeah. E então vou para um sítio onde eu sei que há uma probabilidade de haver alguns a passar por hora. Epá, pois não sei qual era a cena dele. O que é certo é que podia ser, esta é a minha skill. Sim. Pá, vou fazer aqui uma carta de apresentação na autoestrada. E... Se calhar ele viu o filme Carros e ficou... o Carros. Ainda nem havia isso, pá. Não havia Pixar nessa altura. Então podia ser aquele Herbie, o carro. Se calhar. O carro assassino, não é? Não, assassino. o Herbie Carrie. não era o assassino. O Herbie era Era o fixe. amigo. Era o amigo. Podia ser o Kit também. O Kit. Havia já carros com... Ou o carro dos três duques. sencientes. Sim, mas depois havia o mau, que era o Christine, não é? O Christine. Ou seja, já havia carros sencientes na altura. Sempre Yeah. foi uma cena. E se calhar ele, pá, isto já não me contenta com ver o Herbie na televisão pois. e o Kit. E Não então, sei. tu achas que o Michael Knight, entre os episódios, ele tinha relações sexuais com o Kit? Pá, um homem sente-se sozinho. Sim, ele passava muito tempo dentro do carro. Yeah. A Isso falar, uma coisa puxa a outra. E ele, olha, vou tirar a cena do cinzeiro. Não, sim, vou tirar é a cena do isqueiro. Do isqueiro. Eu estava a pensar no isqueiro. Tirar o coisinho do isqueiro. E ele, ui. Não quer ser... Vamos mudar de tema, Sérgio Duarte. Oh, que estupidez. Vamos mudar de tema. Ok. Temos aqui o nosso amigo, também, que já veio ao programa, Tiago Mota, que quer que nós falemos de remakes dos sucessos de Hollywood à portuguesa. Isso já foi feito? Não, mas que ideias é que podíamos dar? O Carros? O Carros, ou Velocidade Furiosa.
Já houve. Já houve Feito gravado por uma cá. pessoa de Ovar. Ah, E pois cá em é, Ovar. pois é. Há um filme que é o Sem Volta, que é Sim. uma versão portuguesa do Velocidade Furiosa, que foi filmado cá em Ovar. Yeah. Uma pessoa em Ovar. Yeah. Vejam o filme, deve estar no YouTube, alguns. Yeah. É um filme enorme também. Acho que eles exageraram na duração. Pois. Mas há esse filme. Epá, eu acho que podíamos ter um remake de tipo Tartarugas Ninja, mas as gaivotas samurai. Tendo em Sim. conta, não é, o E as processo tartarugas moravam no esgoto e as gaivotas moravam onde? no topo de prédios que ninguém ia. Ok, tipo prédios daqueles que o De banco volutos. fica prédios de volutos, sim. Prédios de volutos. E elas cresciam lá. Quem as tinha treinado era... Pode ser Uma pomba. uma pomba. Uma pomba que uma vez fez... Enganou-se. E era uma pomba que migrava esta. Ou podia ser uma cegonha também. Temos muitas. Mas uma cegonha é maior do que as gaivotas. Epá, mas era uma cegonha velha. Sim. Uma cegonha velha que nunca teve filhos. E estava muito triste com isso porque perdeu os filhos para uma omelete em Gondomar, num restaurante muito conhecido. Os filhos de ovos de cegonha. Ovos de cegonha. Fizeram uma vez uma omelete de ovos de cegonha. Foi a maior omelete do país. Entrou no Guinness. Ok? Entrou no Guinness. E ela sofreu muito com isso. E então ela decidiu... Não consigo estar no mesmo espaço geográfico onde perdi os meus filhos. E Espera, é que não eram só ovos de cegonha, eram ovos de cegonha chocados. chocados. Em Gondomar vale tudo, então. Vale tudo. Sim, ok. Sim. O pessoal que vê cadáveres do embrião de cegonha. Sim, e eu, sim. muito bom isso. É, sim, crocante. senhora. Que crocante esta omelete. Sabes E que há então... uma cena, uma iguarias das Filipinas, que é um ovo já meio chocado. Que eles Não comem. quero saber. Epá, é um Não nojo. quero saber. Mas pronto, em Gondomar comem ovos de cegonha. Estou na Ok. minha sinopse. Sim. Yeah. Estou a vender o meu pitch. E então ela, triste, estava a pensar uma vez ali junto ao cais, na Praia da Barra, e de repente fica presa num contentor de import-export. Íamos mandar calçado de São João da Madeira para a China, e ela, quando abrem o vagão, ela foge e vai ter a um mosteiro, onde um monge chinês ensina todas as cenas de ser samurai. Eu sei que é no Japão, mas este também tinha uma história por trás. E era um japonês que, pronto, a mãe dele era chinesa e foi numa altura que eles só aceitavam casais japoneses e ele então foi repatriado, foi remigrado. E então ensinou tudo à cegonha. A cegonha decidiu voltar para se vingar, mas viu que já não tinha força para combater o cozinheiro de Gondomar. E então... Treinou as gaivotas radioativas. Sim. Comeram lixo radioativo, não é? Sim, foi umas que uma vez estavam ali no Rio Voga. Comeram tipo... Detritos restos da Quimigal. Prozis. Sim. Sim. Foi... Restos de proteína da Prozis. Sim, a Prozis que tinha tomado conta dos sem-abrigo em Portugal, estava-lhes a dar só produtos fora do prazo. Estas gaivotas roubaram e misturaram aquilo com água do Rio Trancão e ficaram tipo bué grandes. Samurais. Yeah. Não, mas é engraçado, nas tartarugas ninja elas não se tornam... Elas tornam-se humanoides, antropomorfizam-se, como é que se diz? Antropomorfizam, É isso? mas são fixe, têm uma personalidade fixe. Essas gaivotas também tinham. Tinha uma eram personalidade mesmo, bem fixe. jovem, não sei o quê. Sim, bem jovem. Phonics, vamos lá, tipo, Sim, está-se bem. Havia uma que era Guna. Sim. Oh, que tinhas uma Ei, gaivota- mano, ei, Ei, mano, não vou fazer isso, vou à escola, vou aprender o quê? Oh, maninho, fogo. é um cigarro, faz Oi. um cigarro, mano. Já viste este novo som do DJ Vibe? Oi, mano, é brutal, estás a ver? É DJ Vibe, Sim. é Carla Cox, sai daqui, vou curtir para Havia- o Ox. Havia Lembras-te outra... disso? Lembro, claro. Havia outra que era... É sempre para andar, Era sempre profissional. para ir antes daqui para o Pachado, ao filho. Havia uma que era... O desporto preferido dela era stand-up paddle. Aí havia uma que fazia stand-up comedy também. Também havia uma que era stand-up comedy, que era o Miguel Ângelo de lá, e tinha nomes de pintores portugueses. Ok? Qual? Era Então- a Joana Vasconcelos. Tinha mulheres desta vez. sim. Era a gaivota que era a Joana Vasconcelos, Era tinhas o a Paula António, Rego, o António que fazia as caricaturas do pronto, Expresso. Que faz? e o Amadeu Sousa Cardoso. Ou seja, O António ficava... Ei, quem é este? Eu sou o António. as gaivotas samurai. Sim, ok. Não ias ver isto. Ia, porque não?
Fogo, um Se filme tivesse nada a português. fazer nesse dia, ia. Eu E a tenho- voz da cegonha velha era do César Mourão. Não, todas. Todas. Acho que é um ator multifacetado. Pronto. Não vejo por que razão haveriam de contratar mais pessoas quando tens uma pessoa capaz de tudo. Pronto. Por mim estava feito. Não vias este filme. As Gaivotas O que eu Samurai. estou a dizer, se não tivesse nada que fazer nesse dia, via facilmente. Fogo, Sérgio. Eu ia-te convidar. Então. Ias à antestreia. E antes de estreia ver o César Mourão fazer de 4 gaivotas. Sim. Gaivotas Samurai. Sim. Que outro remake é que se pode fazer? Pá, não sei. Olha, um remake do Pátio das Cantigas. em Não, americano. mas... em americano. Sim, em Hollywood se fizessem o Pátio das Cantigas. Podia ser. O Ivaristo era tipo o Apu nos Simpsons, não era? Podia ser, sim. Tinha uma loja de conveniência. E ele chegava ao Ivaristo. O Vasco Santana, o personagem, era o Jonah Hill. Tinha de ser. Mas ele agora... Ou o Zach Galifianakis. Ou o John Goodman. Também. É Também mais podia parecido. ser. É Podia parecido. ser. Sim. Yeah. E o António Silva era quem? Era para aí o Liam Neeson. Podia ser também. Sim. De bigode. Sim. Olha. Ou Daniel Craig. Então o César Mourão fazia tudo. Olha. Ele também fez Pátio das Cantigas, não fez? Mas fez, Fez. só uma. Fez. Fez Mas só fazia uma. as vozes todas em inglês, é isso? Sim. Sim. Tem aqui mais um tema, que é a Ruth Sim. pediu histórias de bastidor da vossa tour ou de outros espetáculos. De outros espetáculos não isso sei. Agora, Isso agora, Ruth, queres saber de mais? aquilo, Jesus. Isto aqui... Olha, se estão a ver em vídeo, vejam a minha unha. Está preta. Está preta. Para quem só está a ouvir, está negra. Por uma unha negra. Para uma unha negra. Foi no primeiro espetáculo de Lisboa que isto aconteceu. O espetáculo tem lá comédia física. Sim. E essa comédia física não correu bem. Em que eu trilhei um dedo. Fizeste. E pronto. E a tour já... Esse espetáculo foi no dia 15, não foi? 15 de março. E ainda está assim. Neste lindo serviço. Pá, olha, em Lisboa, podemos contar uma história engraçada. Qual? Que houve um... Conta-me primeiro para ver se é possível. Nos restaurantes em Lisboa. Conta. Houve um seguidor nosso que mandou-nos mensagem para o Instagram do jovem, que ele tinha 2 restaurantes em Lisboa, e diz, olha, faço questão de vos oferecer o almoço. E nós, fixe. Aproveitámos a oferta e fomos de propósito nesse dia lá ao sítio onde ele tinha o restaurante, que era perto de Martim Muniz. Só que chegámos lá, olha, tínhamos aqui mesa reservada e não sei o quê, e os funcionários não tem nada. E nós, ok. E fomos ao restaurante comer. Trocámos mensagens também com ele a dizer, olha, eu afinal não posso ir ter convosco, gostava de vos conhecer, não sei o quê, mas não dá. E nós, olha, às tantas isto é um grande troll. É alguém que não tem nenhum restaurante e que nos está a mandar para comer num restaurante fixe, para nós gastarmos dinheiro a achar que vamos ter uma refeição de graça. E estávamos naquela, olha, vamos comer, mas isto é uma ideia genial a acontecer, não é? Sim. Seria espetacular. Pá, respeitaríamos. Respeitaríamos. Isto não é dar ideias a ninguém. Sim. Isto não é dar ideias a ninguém. Sim, olha, marcar um restaurante em nosso nome, dizer que é oferecido e nós aparecermos lá. Sim. Não façam isso, por favor, porque nós custamos a ganhar dinheiro. Mas ficámos até à última, até a tomar café e a pensar, vamos chegar lá e eles vão-nos apresentar a conta. Olha, é isto. E nós vamos dizer, olha, pagámos e valeu a pena. Valeu a pena. Porque Íamos dar os foi um parabéns. gênio. Íamos dar os parabéns. Íamos dar os parabéns porque teria sido genial. Algum dos nossos inimigos, que são muitos, fazemos isso. Sim. Ui, muita gente que Muita nos gente ver quer-nos mal, Sim. pá. Mas olha, digo-te já, é o que me motiva É. a continuar e a fazer o que faço. É saber que os meus inimigos vão sofrer muito com o meu sucesso. Outra história foi logo no primeiro Mas espetáculo. pronto, não era mesmo um gajo Era fixe que nos fixe. ofereceu o almoço, obrigado, gostámos muito, foi fixe. Sim. Outra Como é história. que se chama o restaurante? Já não me lembro. Espera. Mona. É Brunch. Mona? Sim. Mona Brunch. É? Sim, é. Martim Muniz, foi fixe. Ok. Outra história foi logo no primeiro espetáculo que fomos dormir ao hotel. Lembras-te? Quando fomos para a Covilhã. Sim. E chegámos ao carro. Estava a chuviscar. Eu liguei o limpa-parabrisas e não havia escovas. Roubaram-me as escovas. Hã? Nunca me tinha acontecido. Foi preciso ir à Covilhã para me roubarem as escovas do carro.
Que lindo. Mas isso era alguém que estava a precisar de trocar de escovas, não era? Provavelmente. E disse, olha, este carro é igual ao meu, deve dar. É. E então fomos sem escovas. O que vale é que não choveu. Fomos sem escovas da Covilhã até Viseu para comprar escovas. Mas olha, esse gajo aplica às escovas a filosofia dos guarda-chuvas, que é, eu não compro guarda-chuvas, Sim, é isso. apanho um. O que houver. O que houver. Yeah. Esse gajo, olha, as escovas é do povo. Se alguém precisar de escovas for a passar por mim, pode roubar-me. Que lindo. Que lindo. E como é que tu resolveste o problema das escovas? Como é que eu resolvi o quê? Roubaste outras, não é? Não, já revelei que comprámos em Viseu. Ok, sim. Fomos da Covilhã até Viseu sem escovas. Não estava a chover. Não estava a chover. Calhou. Calhou, sim, mas foi, pronto, uma história. Temos... Mas é engraçado a forma como se descobre que se está sem escovas é... Deixa-me limpar o vidro. Pois, eu não reparei. Tic, tic, tic. Sim. Olha, falta um minuto. Sim. Ou seja, queres promover alguma cena tua, man? Já não há nada para promover. Não? Não. Eu quero O promover... teu projeto musical. Não, há uma coisa que eu quero muito promover, que é a paz no mundo. Pá, deem-se bem. Tipo, não façam guerras. Quero aproveitar este espaço que me dão. É menos de um minuto Yeah. para promover isso. Também não pá, Pá, sim. se alguém que está a desenvolver guerras neste momento tiver a ouvir, pá, não. Olha, e eu queria também aproveitar, se eu devo um pedido de desculpas a alguém, pá, esse pedido de desculpas está aqui. Mas nem sabes se deves ou não. Não sei, mas se há pessoas que acham que eu devo, Sim. está aqui o meu pedido de desculpas. Podem vir aqui buscá-lo, é delas. É delas. E tu nem te lembras o que é que desfizeste. Não. Mas eu pedi desculpa que elas podem ir buscar. Até para a semana. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.